Olá, meus amigos. Meu nome é Reginaldo. Eu sou colaborador no Centro Espírita e Assistencial Paulo de Tarso, aqui de Araraquara. E hoje vamos refletir um pouco sobre o capítulo 68 do livro Jesus no Teu Dia a Dia, intitulado Por Fé. O que é a fé? Segundo o dicionário, é a convicção intensa e persistente em algo que, para a pessoa que acredita, se torna uma verdade. Segundo a religião, é a primeira das três virtudes: fé, esperança e caridade. Segundo o Espiritismo, fé raciocinada é um sentimento no espírito que acredita que tudo irá melhorar, não por achismo, mas por comprovação da ciência. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, entender. Ter fé não é tão simples quanto muitos de nós acreditamos ou pensamos. Ter fé vai muito mais além do que o ato de acreditar em algo ou em alguém. A fé não é somente isso. E o capítulo de hoje deixa a todos nós bem claro isso. Nos diz que a fé ela deve ser racional, deve ser raciocinada. E a doutrina espírita nos diz que a fé inabalável é aquela que encara a razão em todas as épocas da humanidade face a face. Por isso nos recomenda: amai-vos e instruí-vos. Principalmente instruí-vos. A partir do momento que eu estudo, eu raciocino, eu compreendo tudo o que está ocorrendo em minha vida, tudo o que está ocorrendo ao meu redor. Mas o aspecto que me chamou muito a atenção no capítulo de hoje, quando nos diz da mensagem o seguinte, que a fé ela deve ser divina e humana. E o que isso quer nos dizer? Não basta eu ter a fé em Deus? Quando falamos em fé, muitos de nós lembramos Deus, religião, e acreditamos que somente ter a fé em Deus, pedir a Ele e aguardar já é o suficiente. E quando não somos atendidos, logo vem aquela frase que todos de nós, em algum momento da vida, dissemos isso. Foi a vontade de Deus. Deus quis assim. Será mesmo que foi Deus que quis assim? Deus é bom. Deus é justo. Deus é benevolente. Será mesmo que foi Ele? Ou será que fui eu que não me movi para que isso se realizasse? Para que isso acontecesse, para que isso se tornasse uma verdade? O apóstolo Tiago, também está na passagem de hoje, nos diz o seguinte, que a fé sem obras é morta.
É exatamente isso que Tiago quis nos dizer nessa passagem. Não basta somente termos a fé em Deus. A fé divina é importante? Sim, é imprescindível na nossa vida. Mas, para que algo se realize, aquilo que eu quero se realize, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ir à luta. Buscar aquilo que eu pedi, despertando em nós as nossas potencialidades, despertando em nós a fé humana, a fé em mim. Não basta eu ter fé em Deus se eu não tenho fé em mim. Se eu não acredito que eu sou capaz de realizar aquilo. Muitas vezes pedimos ao Pai algo, mas nós mesmos não nos achamos merecedores daquilo. E quando aquilo não chega até nós, dizemos que foi a vontade de Deus. Imputamos ao Pai uma culpa que não é dele. Uma culpa que é inteiramente nossa. Não basta eu somente pedir. Eu tenho que arranjar os meios para que isso se realize. A fé ela é muito mais do que o ato de acreditar somente em Deus. A fé é um ato de relacionamento para com o Pai. É uma troca mútua. A fé é isso, é uma troca de nós para com Deus e de Deus para conosco. Não é somente crer, e sim ter isso como verdade em nossa vida. Ter isso como verdade em nossa vida. A passagem de hoje também nos diz que a nossa fé ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Olha como Jesus é bom. Ele poderia ter comparado a fé com qualquer coisa grandiosa, que só aqueles que realmente compreendessem chegariam até ela. Mas o que ele faz? Ele compara a fé a um grão de mostarda, uma das menores sementes do mundo. E por que ele faz isso? Para mostrar a todos nós que somos capazes. Todos nós somos capazes. E ele diz mais, que se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, poderei fazer o que eu faço e muito mais, e nada vos seria impossível. Quando eu lembro dessa passagem da fé, eu lembro da mulher hemorrágica, que sofria, de hemorragia. E quando Jesus estava passando ali com seus discípulos no meio daquela multidão, ela toca as vestes do mestre e é curada. E eu digo, nesse instante, que tamanha era a fé desta mulher, que sabia que apenas um toque na veste do mestre era capaz de curá-la. E Jesus, quando curou, ele jamais disse, eu te curei. Ele sempre deixava bem claro para todos, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Há também no Evangelho uma passagem na qual os discípulos estavam no barco e de repente se formou uma tormenta, uma tempestade. E eles ficam desesperados.
E Jesus faz o quê? Acalma a tempestade e vem caminhando sobre as águas. E chama o apóstolo para que venha até ele. E o apóstolo dá os seus primeiros passos sobre a água e a sua fé vacila por alguns instantes e ele começa a afundar. Assim somos nós diante dos problemas. Não temos a fé em nós, não acreditamos que somos capazes, não acreditamos nas nossas potencialidades, nós não acreditamos que somos capazes de alcançar. Temos a fé em Deus, mas não temos a fé em nós. Muitas vezes não nos achamos merecedores. E a nossa fé cai por terra. Diante de tudo isso que está ocorrendo no mundo, diante do cenário ao qual estamos passando, muitos de nós nesse momento devem estar perguntando: aonde está Deus? Por que deixou que isso acontecesse? E Deus nos diz: eu estou aqui, eu estou em você. Deus está em mim, está em cada um de nós. Mas Ele também faz uma pergunta a nós neste momento. Ele está nos perguntando nesse exato momento: eu estou aqui, eu creio em você, mas aonde está a sua fé? Aonde está a sua fé? Que possamos refletir um pouco sobre isso. Aonde estou colocando a minha fé nesse instante? Somente em Deus? Eu não estou acreditando em mim? Ele acredita em nós. Ele sabe que eu sou capaz, que você é capaz e todos nós somos capazes. Basta a todos nós não somente ter fé em Deus, mas ter fé em nós mesmos. Muito obrigado, meus irmãos, e que a paz do nosso Divino Mestre Jesus possa continuar a nos envolver hoje e sempre.